Já era quase 1h da manhã quando começou a circular aqui no paddock do circuito de Losail, no Qatar, a informação de que o Max Verstappen tinha perdido a pole position. Inclusive, logo antes de eu gravar esse vídeo, o engenheiro dele, o Giampiero Lambiase, estava passando por aqui. Eu falei, GP, é isso mesmo? Ele perdeu a pole? Ele falou, realmente uma piada perder uma pole position na volta lenta, na volta que não era uma volta que valia para a classificação. Foi isso mesmo que aconteceu. Os comissários entenderam que ele estava lento demais nessa volta de retorno aos boxes, nessa volta que não era a volta rápida dele, e estando lento demais, ele acabou atrapalhando o George Russell. Russell, que tinha sido segundo nessa classificação e que herda a pole position para o GP do Qatar. Com isso, o que a gente tem? Bom, o Max perdeu só uma posição, tá? Que é um tipo de punição bastante incomum na Fórmula 1, você perder apenas uma posição. Então ele larga em segundo e o George Russell larga em primeiro. Com isso, a gente vai ter na corrida que tem largada às 13 horas desse domingo pelo horário de Brasília, o carro que foi o mais rápido nesse sábado, ele largando na frente no domingo. Mais rápido que eu digo na sprint, que a gente teve a classificação para o GP e antes teve a sprint, aquela corrida curta que a Fórmula 1 faz em algumas etapas, e o George Russell estava muito rápido nessa corrida. Então o Russell tem uma grande chance de ganhar de novo, ele que já vem de uma vitória em Las Vegas, nesse ressurgimento da Mercedes nessas últimas corridas do ano, que tem a ver com a temperatura. Tá mais friozinho aqui no Qatar, assim como estava em Las Vegas, um pouco menos frio do que em Las Vegas, mas temperaturas mais baixas, a Mercedes costuma gostar disso, também gostam de um asfalto bem liso, que é o que tinha em Las Vegas e é o que tem aqui. Você pode estar sentindo falta do Lando Norris, da McLaren, o Norris que dominou a classificação da sexta-feira, a classificação da sprint, e que foi segundo na sprint porque ele fez um jogo de equipe com o companheiro dele, o Oscar Piastri. Então a McLaren fez essa dobradinha, entre aspas, na sprint, mas eles vão largar só em terceiro com o Norris e em quarto com o Piastri. O que o Norris explicou é que o rendimento do carro continuou o mesmo, o comportamento do carro continuou o mesmo, mas as outras equipes aproveitaram a classificação da sprint, a sprint e todos os dados que eles conseguiram pegar para melhorar o carro para a classificação, então os outros deram um salto que a McLaren não conseguiu dar. A briga da McLaren, na verdade, é com a Ferrari e eles continuam na frente da Ferrari, né? A briga é pelo campeonato de equipes, o campeonato da Fórmula 1 de pilotos já está definido, falta definir o campeonato de equipes, a McLaren está na frente, 30 pontos de vantagem em relação à Ferrari, abriram mais 6 pontos com o resultado da sprint e tem chance de abrir ainda mais pontos nessa corrida do domingo, isso porque a Ferrari larga com o Charles Leclerc logo atrás das McLaren e o Carlos Sainz um pouco atrás, também atrás do Lewis Hamilton. Mas como que o Max Verstappen conseguiu se colocar nessa posição de estar largando na primeira fila, né? Acho que essa foi a grande história deste sábado aqui no Qatar, antes dessa perda aí da pole position dele, porque o Verstappen na classificação da sprint estava em quinto, na sprint foi oitavo, estava tendo um final de semana mais ou menos para os padrões Max Verstappen, né? Ele estava falando, não, a gente está muito longe de qualquer chance aí das primeiras colocações. A Red Bull fez um trabalho muito bom para melhorar esse carro. O que eles fizeram? Eles usaram o fato que o Sérgio Pérez estava largando lá atrás na sprint, ele foi eliminado no SQ1 ainda na sprint, mudaram o acerto do carro do Pérez, colocaram o Pérez para correr de cara para o vento na sprint para testar esse novo acerto e com o que eles aprenderam com o carro do Pérez, eles colocaram no carro do Verstappen também, no carro do Pérez, e os dois carros melhoraram muito. O Pérez, inclusive, se classificou dentro do top 10 dessa vez. Então, eles conseguiram melhorar o carro sim, e o Max conseguiu essa pole position, que era algo que ele não conseguia há muito tempo, e fica a dúvida de como esse carro, com esse novo acerto, vai reagir na corrida. O próprio Max disse que ele achou que na sprint a Red Bull estava mais perto em classificação do que em ritmo de corrida e que ele não sabia exatamente como seria o ritmo de corrida após essas mudanças que eles fizeram no carro. De qualquer maneira, ele vai largar
em segundo, provavelmente mordido por essa perda da pole position já no dia da corrida, né, depois da meia-noite. E o que a gente viu até agora nesse final de semana do GP do Qatar foram essas, principalmente as três equipes, a Red Bull agora entrando na briga, mas principalmente a Mercedes e a McLaren até aqui. A gente não sabe o quanto que a Red Bull vai entrar nessa briga mesmo durante a corrida, mas muito igualadas, mais igualadas do que era de se esperar. Se esperava que a McLaren tivesse um pouquinho melhor nesse final de semana, mas com o frio a Mercedes entra no jogo e vamos ver quem que vai se dar melhor na corrida que começa a 1h da tarde. Wow.